Bom dia a todos. Bom dia, professor Érico. Bom dia. Nós hoje, dentro do evento do Gestão em Foco, nesse encontro virtual, vamos falar de um tema atual, aliás, sempre esteve, né, atual, porque diz respeito ao nosso futuro, que é exatamente a questão do mercado financeiro. E a ideia aqui é debater, né, o professor Érico vai nos brindar aí com essas percepções sobre os novos futuros para o mercado financeiro no cenário atual, de sorte a que possamos aprender, né, como gestor, a desenvolver mais ainda essa sensibilidade e até mesmo como pessoas, né, que podemos tomar decisões sobre o nosso futuro, investindo alguma coisa, mesmo que pequena, né, para o tempo que você deseja. Eu queria inicialmente falar do professor Érico. Ele é doutor e mestre em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, economista formado pela Universidade Federal do Ceará, tem o certificado CPA 10 da Andiba, que é uma certificação de profissionais que são experts, vamos chamar assim, né, chancelados na área financeira, vamos chamar assim, né? Bacharel em informática pela Unifor, professor do mestrado profissional em administração e controladoria. Talvez até alguns colegas aqui, professores, tenham sido seus alunos, né, professor Érico? Lá. Sim. Professor associado 4, né, do curso de contabilidade da UFC, pesquisador e palestrante da área de finanças corporativas, educação financeira e finanças comportamentais, que acho interessante isso. Tem até alguns alunos aqui, um aluno que tentou desenvolver uma linha de pesquisa nessa parte aí e ele achou muito interessante. Eu espero que ele goste da sua palestra. Como eu falei, né, autor dos livros Gestão Financeira Familiar, como as empresas fazem, muito importante, principalmente para o Ceará, né? Nós temos muitas empresas ainda familiares e precisa tomar essa decisão de profissionalização, tomada de decisões gerenciais com a analítica de dados, olha aí, e autor de diversos artigos em periódicos e congressos na área de finanças comportamentais e tecnologia da informação. Então, sem mais delongas, né, como já dizia o meu pai, partamos para a apresentação. Aí eu queria rapidamente aqui com os colegas que estão nos assistindo, falar assim, ele vai fazer a apresentação e depois, ou se houver alguma pergunta, eu fico aqui monitorando com o Paulo e a gente faz para o Érico. Seria interessante que ele fizesse a entrega, né, da apresentação, ou se ele julgar, quiser fazer alguma provocação para o público, fica à vontade. E aí, logo depois, a gente entra no debate. E tenho certeza de que teremos aqui uma agregação de mais conhecimentos, né, como pessoas e como profissionais e alunos que estamos em formação. Professor Érico, a bola está com você. Tá, Roberto, mais uma vez eu agradeço o convite, é sempre bom a gente estar conversando sobre isso, tá? Até porque, como você colocou muito bem, a questão de gestão financeira, tá? Olhando para a questão de investimentos, a gente tem, de um lado, as empresas e, de outro lado, nós temos as pessoas, tá certo? Então, muito do que a gente vai estar falando aqui vale para os dois lados, e em algum momento eu vou, inclusive, focar as duas questões. Tá? Qual é a nossa agenda, tá? Primeiro a gente dá um contexto, tá? Por quê? Porque a gente está vivendo, nos últimos 2 anos, uma situação um pouco atípica, né? A pandemia veio, está aí, continua aí, embora em estágio diferente, e no segundo momento a gente vai falar das alternativas de investimento que a gente tem no mercado. Tá? Então, só para a gente olhar, lá em 2019, quando começou lá um pouquinho, por que a gente fala em 2019? Porque a pandemia começou no final de 2019, na China, e chega no Brasil aqui
mais ou menos no início de 2020, mais especificamente no Ceará, a gente tem março de 2021. E apareceu uma discussão se isso era um evento previsto ou não previsto. E aí você tem 2 livros clássicos que discutem essa discussão, que discutem esse aspecto, que é o livro A Lógica do Cisne Negro e o livro que fala do rinoceronte cinza. O Cisne Negro é um evento inesperado, tá? Com grande impacto, e o rinoceronte cinza, ele é um evento de grande impacto, mas que você, na realidade, tinha indicadores, sabia que aquilo ia acontecer, e você usou o algoritmo do avestruz. O que você fez? Botou a cabeça debaixo da terra e esperou o que ia acontecer. Alguém logo no início da pandemia deve ter visto essa discussão, o Bill Gates lá com um vídeo e outros depoimentos também do Barack Obama e outras pessoas, falando que o mundo em algum momento iria ter uma pandemia, né? E aí é nessa linha que o autor do Cisne Negro diz que o que está aí não é um cisne negro, era um evento que poderia ter sido remediado se o mundo tivesse tomado os devidos cuidados. Mas não vamos continuar nessa discussão, vamos entender um pouco o que aconteceu e olhando aqui para o comportamento da nossa bolsa, tá? Isso aqui é um gráfico do Ibovespa de 2001 a 2021. Se a gente olhar aqui, bem, a gente vinha crescendo e em 2008 a gente teve uma crise, né, no mundo, o Ibovespa cai. Por que a gente fala de ações? Tá? Porque o mercado de ações ele tenta precificar tudo que está acontecendo na economia real, ok? Seja aspecto político, seja aspecto econômico, seja aspecto social, ele tenta precificar isso em cima dos ativos. Depois nós começamos aqui também, mais ou menos em 2015, 2016, nós tivemos um outro momento delicado e o nosso mercado cai. E aí a gente volta a se recuperar e no final de 2019 a gente estava lá nos 120 mil pontos, né? Tinha grandes expectativas de crescimento, vem a pandemia aqui e a gente cai de novo e vai para 63 mil pontos. Por que eu estou falando disso aqui, tá, pessoal? Porque quando a gente falar de investimentos, dependendo do teu ativo, ele vai estar mais suscetível a essas variações ou não. E aí nós voltamos a se recuperar, chegamos aqui em junho de 2021 por volta dos 130 mil pontos. E estamos de novo num movimento de ajuste que ontem, se eu não me engano, fechou a 113 mil pontos. Tem gente dizendo que a gente vai chegar aos 90 mil pontos. O que a gente precisa entender, tá? A primeira grande lição disso aqui. Se a gente olhar de 2001 para cá, entre subidas e descidas, a gente saiu de abaixo de 10 mil pontos para 115 mil pontos. Ou, mesmo que eu vá para 90 mil pontos, significa que em 10 anos eu cresci 9 vezes. Agora, a grande questão é os momentos de entrada e saída. Primeira grande lição da nossa discussão, que investimento em renda variável, ele é um investimento de longo prazo. Essa história de que eu vou ficar rico no curto prazo é mito, tá certo? Aí nós vamos começar a discutir loteria, nós vamos começar a discutir. Aí muita gente vai dizer que a bolsa é cassino, tá certo? Por causa dessa visão de que a gente quer ficar rico em 12 meses, como tem alguma gente vendendo livro no mercado. Mas aí vamos juntar isso ao contexto, tá? Olha que coisa interessante, nós saímos de uma Selic de 18%, 19%, que já chegou a ser 25% em 2003, 2004, e aqui em 2015, 2016, ela chegou à casa dos 15, de 14 e pouco, e trabalhamos com a Selic histórica de 2%. Voltamos a 5,25%, e existe uma discussão que a gente deve voltar entre 7% e 10% no próximo ano. Qual a grande questão disso? Essa Selic alta aqui, nesses ambientes patamar de 14%, ela nos acostumou mal. Ou seja, eu tenho rentabilidade sem risco. Ok? A gente diz que o americano gosta de investir em ação, ele não gosta de investir em ação, ele não tem alternativa.
Quando eu pego a taxa de juros do Tesouro americano, ela é 2% ao ano. Tá? Em alguns momentos ela chega a zerar. Então ele não investe em ação, não é porque ele gosta de correr risco, não. É porque ele não tem alternativa de ter investimento com previsibilidade, com risco baixo. Isso tem impacto das empresas? Olhando para o outro lado, tem taxa de juros alta, significa que o dinheiro que uma empresa vai precisar pegar também vai ficar mais caro. Por quê, pessoal? Dinheiro é insumo. Ele é uma matéria-prima como outra qualquer. Ele só tem uma diferença, é que ele é a matéria-prima que pode comprar todas as outras matérias-primas. Mas ele é um insumo que você vai precisar comprar. Então, na hora que a taxa de juros ela sobe, você, como investidor, acha bom, mas para o mercado isso não é bom. Por quê? Porque se eu sou o proprietário de uma empresa e vou precisar pegar dinheiro para financiar o meu negócio, esse dinheiro vai estar mais caro. Ok? Então, a gente precisa, toda vida que quando eu estou subindo taxa de juros, para que é? É para a gente discutir inflação. Né? Se você olhar aqui, nós já tivemos, naquele momento que a nossa Selic estava alta, olha como é que estava a nossa inflação. Estava lá em cima. Então, nós estamos falando de política monetária. Então, no momento em que o governo sobe taxa de juros, qual é a expectativa dele? A expectativa dele é combater a inflação. Porque no momento em que a taxa de juros sobe, o crédito sobe, e aí eu tenho uma retração de consumo, eu espero que a inflação diminua. Isso quando a gente está falando de inflação de demanda. Mas eu tenho outra inflação, que é a inflação de custo, que é um pouco da que a gente está vivendo, né? As commodities estão subindo, o combustível, o petróleo está subindo, o combustível está subindo, embora a gente esteja com recesso, esteja com baixo crescimento, mas esteja com desemprego, mas a inflação está subindo em função do cenário internacional. Ok? Por que a gente está falando disso aqui? Porque quando a gente vai falar de investimento, eu tenho que olhar para as coisas de uma forma ampla. E aí a gente tem que olhar para a taxa de juros, para a inflação, e a outra variável é do nosso crescimento. Né? E aí está aqui o nosso PIB também nos últimos 10 anos. Então a gente saiu lá, nós tivemos lá em 2000 um PIB na faixa de 1%, depois tivemos um ápice do PIB lá em 2010 a 7,5%. Aqui em 2016, se vocês olharem lá em alguns momentos lá de crise da Bolsa, você vai ter aqui o PIB negativo, com menos 4%, e novamente nós tivemos com o PIB negativo ano passado, e fechamos agora no primeiro trimestre de 2021 com o PIB na casa de 1,8%. Tá? A expectativa para o ano que vem tem algumas casas falando num crescimento de 0,5% só no ano que vem. Ok? Então, a gente ainda deve passar algum tempo nessa toda essa questão, porque eu tenho de um lado a questão de inflação, taxa de juros, e do outro lado a pandemia. E aí a gente tem um pouco o nosso cenário lá de PIBs, né? Aquela história que a gente fala lá atrás do milagre brasileiro na década de 70, né? Mas vamos pegar aqui os nossos últimos anos, 7,5% em 2010, negativo em 2015, 2016 e negativo em 2020. Por isso que a gente fala que a gente está num processo de reconstrução, tá? Ou seja, por que nós estamos num processo de reconstrução? A pandemia veio, todos os planos tiveram que ser revistos, empresas fecharam, pessoas perderam emprego, pessoas perderam vidas, nós entramos com o processo de vacinação e vamos ver como é que as coisas vão se comportar. A gente já viu países que abriram, tiveram que retroagir, tivemos aí, por exemplo, a Delta, que graças a Deus, por enquanto no Brasil ainda não deu muito problema, aí você fica falando de Mu, de Beta, tem várias, então, mas a economia vai ter que andar junto com esse ambiente. Então, se a gente olhar, o mundo sempre teve a capacidade de se reconstruir. Isso aqui é Hiroshima, depois da bomba atômica, isso aqui é Hiroshima hoje. Isso aqui é Londres depois da Segunda Guerra, e isso aqui é Londres hoje. O que a gente precisa aprender? A economia, o ambiente econômico, ele é cíclico. Ele tem eventos sistêmicos, ou seja, grandes crises que pegam o mundo todo, ou
pegam a economia toda de um país, mas a gente vive desses movimentos de crises e abundância. Logo depois de uma crise tem uma abundância, e logo depois de uma abundância tem uma crise. O que você... E aí isso vale tanto para você enquanto investidor, pessoa física, para você enquanto empresário. Tá? Então, qual é uma coisa que você diz no mercado? O mercado não sobe continuamente e o mercado não cai continuamente. O que você tem que estar preparado? Para surfar na subida e conseguir sobreviver na descida. Ok? Então, tanto que vocês já devem ter ouvido falar que quando você olha lá a palavra crise, olhando na questão para a China, nos hieroglifos dos chineses, naqueles símbolozinhos, ele tem dois significados, né? De um lado, eu tenho a crise, de outro, eu tenho a oportunidade. É aquela brincadeira que a gente diz, na crise, alguns choram e outros vendem lenços, né? Então, você precisa estar preparado para as duas coisas. Então, nesse momento, como é que a gente está? A gente está em um retorno parcial e gradativo, né? Podemos ter que retroagir? Não sei, vai depender de como as coisas se comportarem. O PIB teve um impacto variável por região, né? O Nordeste sofreu muito, até porque a gente depende muito de uma indústria de turismo. Mas, por exemplo, essa semana, não sei se vocês observaram, saiu o setor de saúde de 2018, ou seja, os números com relação a 2018 hoje estão melhor do que em 2018. As pessoas acabaram gastando mais com saúde. Então, no meio da crise, teve setor que cresceu, e olha que coisa interessante, com a crise, a taxa de juros baixou e você teve empresas que decidiram ir para a Bolsa, né? No meio da crise. Vamos pegar aqui nosso último lançamento que nós tivemos aqui, a BrisaNet, tá? Uma empresa cearense, que no meio desse processo abriu as ações. Se você olhar no Maranhão, o Grupo Mateus também abriu o Maranhão. E nos últimos anos nós tivemos lá o Apvida, a Pague Menos e todo esse pessoal. Ou seja, no meio da crise, alguém está encontrando um bom momento. Por quê? Porque nunca, com a crise, a taxa de juros caiu e muita gente foi para a Bolsa. E aí o preço dos ativos subiu. Ok? E aí agora você entra numa discussão. Paralelo a isso, nós temos uma inflação, que ela vai precisar ser contida, e temos uma Selic que está 5,25 e que pode chegar até 10% para algumas pessoas. De um lado, eu também tenho o aumento da pobreza, tenho alguns momentos de instabilidade política, né, que isso o mercado precifica. A grande pergunta é se a pandemia termina ou nós vamos ter que conviver com ela e por quanto tempo. E no caso específico do Brasil, nós temos eleições gerais em 2022. Por que a gente fala disso aqui? Porque no Brasil, a questão governamental, independente de partido A, B ou C, o governo ele é o maior comprador, ele é o maior empregador e ele financia bastante através dos bancos de fomento. Então, dependendo da forma que o mercado entender para que lado o governo vai, que decisões ele vai tomar, tá? Vamos dar um exemplo, o governo é um grande acionista da Petrobras, ok? Então, que decisões ele toma, né? Que se ele vai participar ou não das decisões da empresa, isso tem um aspecto positivo para os acionistas, mas pode ter um aspecto ruim para a sociedade, e aí você tem todas essas discussões, ok? A gente só precisa entender que no Brasil, aliás, no Brasil não, no mundo, a questão política e a questão econômica e o mercado financeiro, eles andam juntos. Alguém até aqui tem alguma colocação, alguma pergunta? Roberto, posso ir em frente? Eu só queria complementar, você voltar para o slide anterior e acrescentar mais a gente vai estar sendo agora, quem investe alguma coisa, né, em operações financeiras, aumentou aí a taxa de custo, né? Então vamos chegar ao ponto, talvez, de, em termos reais, ter que pagar para investir, né? Ou seja... Então, a gente vai falar... É isso mesmo. Você falou de uma coisa muito interessante, Alberto, que a gente tem que separar rendimento real e rendimento nominal, tá? Lá fora,
se a gente estivesse num momento de estabilidade política, teria muito dinheiro que gostaria de vir para o Brasil, tá certo? Porque lá fora você está com taxa de juro real negativa. E em várias situações, hoje nós também estamos aqui, né? Vamos pegar uma coisa bem simples. Se eu faço uma aplicação em algo que me rende 5,25% ao ano, e a minha inflação está dando 9,86%, isso aqui, se a gente falar em tributo, tá? Porque aqui em cima ainda vou ter que tirar a tributação, eu estou com a rentabilidade real negativa na casa dos 4% ou mais. Tá? Então, cuidado para a gente primeiro, quando for avaliar qualquer resultado, eu tenho que ver o resultado real. Entenda resultado real, tirar a tributação e inflação. Okay? A corrosão, né? A corrosão do dinheiro, o poder de compra dele. Compra. Né? Uhum. Então, quando a gente vai falar de investimentos, vamos falar aqui primeiro de ativos financeiros, tá? Porque investimento a gente pode ter ativos financeiros e ativos não financeiros. Hoje, bem diferente lá, eu diria, olhando para a juventude, sabe qual é o maior patrimônio, Roberto, que a juventude tem hoje para investir? Tempo. Ok? Ok? E no longo prazo, juro composto é uma maravilha. Tá certo? Então, você tem tempo. Qual é o problema da juventude? É que ela esquece que o tempo passa. E aí eu acho que eu só tenho que começar a pensar no meu futuro amanhã. Não. O jovem vive muito hoje e esquece do tempo para o futuro, né? Sim, do tempo para o futuro. Na realidade, como você vai chegar no futuro depende do hoje, tá? Exatamente. Ou seja, decisões hoje. Você está na faculdade hoje porque em algum momento do passado, você está na faculdade fazendo o curso X, Y, Z, porque em algum momento do passado você tomou uma decisão que iria fazer o curso X, Y, Z na instituição FB. Ok? Então, a gente constrói o nosso futuro. Embora o futuro seja incerto, mas parte dele é sua responsabilidade. Ok? Então, você falou, né? Ao longo desse processo, em função de onde os ventos vão levando, você vai surfando para tirar proveito quando estiver em baixa e tirar proveito quando estiver em alta, né? Mais ainda quando estiver em alta. Mais ainda quando estiver em alta. Tá? E aí, então, a gente vai dar uma passada do que a gente tem hoje e do que a gente tem acesso. Muito diferentemente do que a gente tinha acesso quando na nossa juventude, certo, Roberto? Sim. Hoje você tem um mundo aberto na sua casa, na sua mão, para decidir no que você vai investir. Tudo aqui que eu vou apresentar, você consegue investir com menos de R$100. Algumas coisas com menos de R$50 e algumas delas até com R$1. Ok? Então, outro mito que nós precisamos tirar é que eu não preciso de muito dinheiro para poder começar a investir. O que eu preciso é querer investir. E do outro lado das empresas é você olhar para o mercado financeiro e olhar em que momento está interessante de você se capitalizar. Você teve muita empresa que pegou o momento da crise para reforçar a caixa. O dinheiro ficou mais barato, a taxa de juros caiu. Ó. O que aconteceu aqui com a nossa taxa de juros aqui, ó, ela despencou. Ela foi para a taxa de juros mais baixa historicamente. Tá? Nós chegamos... Então, o que teve muita empresa que fez? A área financeira. Ela pegou a dívida que ela tinha, foi no mercado, contratou uma dívida mais barata, pagou a dívida anterior, ou colocou mais dinheiro em caixa, mais barato, para poder financiar a sua operação ou para poder buscar oportunidade. Então, no meio da crise, teve muita empresa que conseguiu se beneficiar financeiramente pela queda da taxa de juros. Uhum. Ok? Eu olhei aquilo como uma oportunidade. Para quem tinha caixa, foi uma oportunidade de reforçar a caixa com dinheiro barato. E para trocar perfil de dívida. Ok? Então, o que a gente vai falar aqui, tanto vale para investimento, na perspectiva de pessoa física, como de um gestor financeiro de uma empresa. E uma coisa que você deixa como mensagem, Érico, entretanto, por outro lado,
nós tivemos empresas que não enxergaram essa possibilidade, né? Então, as oportunidades, elas existem, né? Os sinais estão sempre postos aí, mas é muito da capacidade da empresa, do empresário, da sua formação, e daí a importância, né, dessa palestra para os nossos alunos e os demais pessoas que estão nos prestigiando, é exatamente ter o conhecimento para saber como se comportar diante de cenários desses, né? E assim como a gente teve também empresa que quebrou, porque assumia um risco muito alto, estava muito alavancado, muito endividado, ok? Então, nós estamos falando que, seja no investimento dentro da sua empresa, seja no seu investimento, você precisa controlar risco, tá? Então, risco, quando a gente está falando, eu tenho uma discussão de rentabilidade, risco e liquidez. Eu não vou jamais colocar um recurso que eu precise agora em um ativo que tenha maior risco. Você falou duas variáveis muito interessantes. Está sempre vendo rentabilidade e risco. Liquidez, né? Rentabilidade, risco e liquidez. Isso. São três, né? E duas básicas, que é risco e rentabilidade. Geralmente, quanto maior o retorno, maior o risco. Isso. Tá? Por que eu digo geralmente? É porque nós passamos em determinados momentos do Brasil onde eu tinha um alto retorno e um baixo risco, que é quando eu tinha uma taxa de juros mais alta. Mas, por outro lado, para o empresário, quando a taxa de juros está mais alta, o risco dele aumenta, porque ele pegou o contrato ou dinheiro mais caro. Ok? Então, vamos lá, vamos olhar aqui algumas coisas. Então, quando a gente vai olhar para qualquer tipo de investimento financeiro, primeiro eu tenho que entender qual é o regulamento do que eu estou investindo. Quais são as regras? Que produto é esse? Esse produto, ele é amparado pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Vamos supor que eu investi num fundo de uma instituição financeira e essa instituição financeira quebrou. Nós já tivemos caso aqui no Ceará, uma instituição financeira que quebrou alguns anos atrás. Todo mundo lembra lá da Oboé. Tá certo? Ok? Que foi para leilão, foi para essa coisa, e o meu investimento que estava lá, eu preciso entender se ele é garantido. Se ele for pelo Fundo Garantidor de Crédito, você tem garantido que você vai receber o seu dinheiro até R$250 mil por CPF na instituição. Entender como é que é o histórico de rentabilidade desse ativo, e aí você vai conseguir entender a variação dele. É um investimento que o prazo de maturação é o quê? Não, eu estou investindo em ações, o prazo de maturação é 5 anos. Então, eu vou botar o meu dinheiro que eu preciso para amanhã num investimento que ele vai sofrer variações em 5 anos. E se eu estou fazendo um investimento de capital na minha empresa, que aí é outra história, esse investimento retorna em quanto tempo? Tá certo? Então, essa questão da maturação do investimento, você precisa entender. Porque muitas vezes a gente erra a mão achando que eu vou colocar o dinheiro hoje e vou poder tirar amanhã. E não é bem assim. E é claro. E os objetivos, seus objetivos. Os objetivos da empresa, os seus objetivos. Se você não tiver os objetivos bem claros, eu quero para 2 anos, eu quero para 3 anos, você não vai enxergar as soluções financeiras que estão adequadas a isso. Pronto, isso mesmo. E todo o aspecto de tributação, tá? A gente precisa entender a tributação. Tanto é, que algumas coisas que eu vou falar aqui podem estar completamente diferentes no final do ano, em função da reforma tributária que está no Congresso. Tá? O que eu vou falar é a situação que está hoje. Ok? Primeira coisa que a gente precisa entender de investimento. Uma coisa é a renda fixa e outra coisa é a renda variável. Olha, coisa linda lá em cima. Tá. Só que a gente viu lá atrás que ela pode subir e descer e eu posso comprar numa alta e ela despencar. A grande questão é que ninguém nunca... A máxima é a seguinte, né? Compre na baixa e venda na alta. A pergunta seguinte é quando é alta e quando é a baixa. Tá certo? Ninguém sabe qual é o pique, ninguém sabe qual é o topo. O que caracteriza uma renda fixa, tá, pessoal? A renda fixa, ela se caracteriza por uma previsibilidade de rentabilidade. Ok? Eu investi na poupança, que é o mais simples. Eu sei que eu vou ganhar X%. Eu investi no CDB, eu investi num fundo de investimento atrelado à renda fixa. Eu tenho regras que vão me dar uma previsibilidade. Só que a gente vai ver que mesmo a renda fixa, dependendo do título, no meio do caminho entre o início da aplicação e o final, ela pode dar rentabilidade negativa.
Eu vou já explicar isso para vocês, tá? Então, mesmo dentro da renda fixa, em alguns momentos eu posso ter comportamento de renda variável. O primeiro investimento mais comum, que para algumas pessoas tem gente que diz que não é investimento, é a nossa caderneta de poupança. E aí, se vocês observarem essa imagem que está aí, essa era a imagem de uma caderneta mesmo, tá? Você ia lá no banco, colocava ela preenchida na mão, isso aqui já está melhor, porque está sendo autenticado por uma máquina, lá atrás era na mão. A poupança, ela hoje ainda é uma alternativa para algumas pessoas, por quê? Porque é de fácil manuseio, não tem limite mínimo de investimento, se eu quiser abrir uma poupança com R$5, eu abro, e eu tenho uma coisa que é uma coisa comportamental. A poupança não dá rendimento negativo. Agora, o rendimento real pode ser negativo, ou seja, a poupança atualmente está dando um rendimento real negativo, porque a nossa inflação está de 9,86 e a poupança está rendendo quanto? 70% da Selic. A Selic hoje está 5,25, 70% da Selic vai dar mais ou menos 3,6% ao ano. Professor, fala um pouquinho bem de quem não domina a Selic. O que ela é? Tá, a Selic, dentro da política monetária brasileira, ela é a taxa de referência para os títulos do governo. Tá certo? E aí o que acontece? Todo o resto é atrelado, né? Todo o resto é atrelado. Se você pegar o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, o que é isso? Os bancos emprestando dinheiro entre eles. Tá certo? Eles emprestam a que taxa? Eles emprestam entre eles a Selic. Ok? Então a Selic, ela acaba sendo o piso. Tá certo? Vamos lá. Se eu posso comprar títulos, eu sou um banco, eu posso emprestar dinheiro para o governo e o governo vai me pagar 10% ao ano. Se eu for emprestar dinheiro para você, que eu tenho um risco de não receber, eu vou emprestar 10%? Não, eu vou querer isso, mais o risco, mais um spread, mais alguma coisa. Aí o spread vai compor isso. Então, a Selic é a referência do mercado, é a nossa taxa livre de risco. Tá? Porque é o custo mínimo do dinheiro que será emprestado. Pronto, né? A não ser quando o governo subsidia. Nós já tivemos uma época lá atrás que você tirava empréstimo no BNDES mais barato do que a Selic. É o chamado benefício fiscal? Não, ele é o que algumas pessoas chamaram lá atrás de bolsa empresário. Ah, tá. Tá certo? É bolsa para todo mundo. Era bolsa para todo mundo. Tá certo? Então, você comprar, muitas vezes você pegava um empréstimo, tendo dinheiro em caixa, porque o teu dinheiro aplicado era mais barato do que o teu dinheiro que tu estava pegando emprestado. Ok? Hoje você já acabou com... Hoje, se você pegar mesmo uma linha de crédito mais barata, ela está... Vamos lá, vou pegar uma linha de crédito do BNB. Ela vai dar 5,26% ao ano, mais IPCA ou mais Selic. Tá certo? Ok? Então, eu acabei com essa história. Então, o que acontece com a poupança hoje? Como a taxa de juros caiu, a poupança historicamente rendia 0,5% ao ano mais TR, que dá algo em torno de 6,17% ao ano. Com a queda da taxa de juros, se mudou a regra. Quando a Selic está até 8,5%, tá? Você vai render só 70% da Selic. Então, como a Selic hoje está 5,25%, a poupança vai render 3,6% mais ou menos ao ano, que isso dá aproximadamente 0,2% ao mês. Isso significa o quê? Que se você botar R$1.000 na poupança, 10% é R$100, 1% é R$10, 0,5% é R$5, 0,2% vai dar mais ou menos R$2. Tá certo? Ok? Aí, por quê? Qual é a ideia aqui quando você fez isso? Porque senão todo mundo ia correr para a poupança. Isso ia gerar um problema no mercado financeiro. Agora, você tem muita gente que continua na poupança por uma questão de segurança. Ou seja, está rendendo 3% com a inflação de 9%, eu estou perdendo entre 5% a 6%. Ok? Ou seja, a rentabilidade real, aquilo que você falou, está negativa.
E ele faz aquilo que a gente fala, né? A gente pensa sempre na margem, né? É preferível perder 5 do que perder 10 numa aplicação variável, incluindo aí os custos de OIF e etc, né? Aliás, E eu tenho menos risco, né? Como é que é o raciocínio? Ele olha só, ele só quer saber se o dinheiro está crescendo, nominalmente. Ah. Tá certo? Vamos lá. Aí você pode ter os certificados de depósitos bancários, né? Os CDBs, que nada mais é você comprar, um banco está vendendo um título dele para você. E aí você vai ter bancos pagando hoje, bancos de primeira linha, pagando 100% da Selic, ok? E aí você tem uma rentabilidade, você está conseguindo 100% da Selic, com uma rentabilidade 100, com uma rentabilidade com risco menor. Tem banco pagando 130%, 140%, mas quem está pagando mais caro, e aí eu vou ter o risco de crédito, né? Eu tenho que ver qual é a instituição que eu estou investindo e quanto tempo eu vou poder resgatar esse título. Porque tem CDBs que é só para daqui a 3 anos. Então o cara está te pagando 140% da Selic, mas você só pode tirar o dinheiro daqui a 3 anos. Tá? E aí então a gente vai ter CDBs pré-fixados e CDBs pós-fixados. Pré-fixado, eu estou dizendo qual é a taxa, vai ser 10% ao ano, eu já disse qual a taxa. Pós-fixado, eu estou dizendo que é 140% da Selic. Eu vou pagar em função da Selic. Se a Selic subir é mais, se a Selic descer é menos. Ok? Nessa mesma linha ainda do que a gente considera renda fixa, porque eu tenho previsão, eu tenho as LCAs, que é as letras de crédito imobiliário, que também são oferecidas pelos bancos, são cobertas pelos fundos garantidores. De novo, aqui eu tenho uma questão de valor mínimo. Hoje em dia já caiu bastante, R$1.000 já permite isso, tem situações até R$500, mas de novo eu tenho a questão do prazo. E aqui eu tenho uma questão também de isenção de imposto de renda. Eu vou ter a LCI, que também é uma outra letra de crédito imobiliário, só que a letra de crédito, só que agora a LCA é para o agronegócio, tá? E a LCI, então, de novo, eu preciso entender o prazo, são alternativas? São. Isso aqui é o sistema financeiro indo captar dinheiro para financiar quem? Vou financiar investimentos imobiliários e na LCA eu vou financiar investimentos no agronegócio. E vou remunerar quem está aplicando nisso, geralmente está atrelado a Selic ou uma taxa pré-fixada com um determinado prazo. A grande questão aqui é que eu tenho isenção de imposto de renda. Ok? E aparece nos últimos anos o Tesouro Direto. O que eu tenho agora? Antigamente, para investir em eu tinha que investir através de um banco, num fundo de investimento de renda fixa. Agora eu posso comprar lá diretamente, eu, pessoa física, posso comprar diretamente títulos do Tesouro. Tá? Eu mesmo, em vez de estar investindo de um fundo, que ele está cobrando uma taxa de administração, está cobrando alguma coisa, eu vou lá no site do Tesouro, claro, através de uma corretora ou através da corretora do seu banco, e compro títulos do Tesouro. E aí nós vamos ter vários títulos, nós vamos ter os pré-fixados e pós-fixados. Ah, eu quero um título conservador. Eu vou pegar um Tesouro Selic, ele vai me remunerar o quê? A Selic. Selic subiu, a remuneração dele sobe, Selic desceu, ele vai acompanhar, sem taxa de administração e sem come-cota. Tá certo? Isso é importante, isso é importante você dizer, sem, quer dizer, ainda ela cheia, né? Você só vai ter a tributação. Só vai ter a tributação, tá certo? Porque lá no fundo de investimento ele tem a taxa de administração. Agora, aqui você vai estar administrando a tua carteira. Você vai decidir quando comprar e você vai decidir quando vender. Se lembra que eu disse para você que na a renda fixa em algum momento pode se comportar como renda variável? Quando eu trabalho com títulos que ele tem uma pré-fixação, eu vou pegar IPCA, ele tem uma parte fixa e ele pode ser totalmente pré-fixado, ele vai render 10% ao ano. Comprei um tesouro que vai vencer em 2035, pagando 10% ao ano. Beleza. Se a taxa de juros subir para mais de 10%, o que vai acontecer com o preço do teu título? Ele vai cair. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. Ok? Mas você comprou até 2035. Se eu for tentar vender no meio do caminho
e por acaso a taxa de juros está maior do que a taxa de juros que eu contratei, o mercado vai precificar o teu título para baixo. Agora, pode acontecer o contrário. Você comprou um título que está prefixado a 10% ao ano e o mercado hoje está pagando 5%. O valor do teu título vai aumentar. Isso é o que a gente chama de curva de juros e de marcação a mercado. Então, nesse momento, você está trabalhando no mercado de renda fixa como se você estivesse trabalhando no mercado de renda variável. Ok? Isso vale para os títulos pré-fixados e parcialmente pré-fixados. O que é parcialmente fixados? É o IPCA mais alguma coisa. Tem o IPCA mais 5%. Mas se quando eu comprei o meu título era IPCA mais 5% e hoje o mercado está pagando IPCA mais 8%, esse meu título vai cair de valor. Ele vai render IPCA mais 5%. Eu estou me protegendo da inflação. Mas se eu for vender no meio do caminho, eu vou encontrar lá o meu título com valor mais baixo. E vou dizer que me enganaram. Não. Você vai ter no final IPCA mais 5%. Mas no meio do caminho, você está sujeito ao que a gente chama de marcação a mercado. Então, isso quer dizer que vai depender do quanto a pessoa assume riscos, né? Sim, se eu quero ganhar mais... o grau dela de informação, como você colocou, sobre aqueles ativos financeiros que ele está pensando em investir, né? Por exemplo, tu imagina quem comprou título do Tesouro lá em 2000 e... Teve gente lá em 2015 que ele estava prefixado a 14%. E a taxa de juros chegou a 2%. O que aconteceu com o valor desse título? Ele subiu feito um foguete. Ok? Uhum. Tá certo? Então, aqui, eu quero me proteger. E qual é o cara que não consegue trabalhar com isso, Roberto? A ideia é ele trabalhar ou com o Tesouro Selic, ou com o Tesouro IPCA. Quero ganhar um pouquinho mais. Quero ter certeza que eu vou ganhar a inflação mais 5%. Agora, olhando da seguinte forma, eu vou levar o título até a data de vencimento dele. Eu não vou precisar desse dinheiro antes. Eu vou comprar um tesouro, quero ganhar da inflação, quero ter inflação mais 5% ao ano. Mas o que está oferecendo é um título que vence em 2035. Então, eu vou comprar meu título e vou... Esquece dele. Esquece dele. Não tem que ficar olhando se ele está subindo ou descendo, não. O que vai acontecer? Lá em 2035, eu vou receber o meu título, vou receber a minha aplicação, ganhando da inflação de cada ano mais 5% ao ano. Ok? Mas em 2035. Agora, se você for tirar no meio do caminho, se tiver a taxa de juros lá em cima, ele pode estar lá embaixo. Ok? Então, você precisa entender o que é aquilo que você está investindo. Tá certo? Você vai ganhar mais. Agora, não, quero um investimento que eu vou sempre ganhar a Selic e na hora que eu pedir, quiser, eu vou tirar, tá, beleza. Então, tu vai para o Tesouro Selic. Tá certo? Ele é um investimento extremamente conservador. Vou estar ganhando da inflação? Não sei. A Selic agora está 5,25 e a inflação, tá, vou andar aqui porque senão a gente não dá tempo. Tá. Temos lá fundos de investimento, né? Agora eu estou investindo através de fundos, tá? Um terceiro, eu vou lá e compro a cota de um fundo. Não sou eu que vou gerir a carteira. Quais são os tipos de fundos que a gente tem, né? Eu tenho que entender como é a taxa de administração, como é a liquidez, ou seja, tem fundo que você D0, o que é D0? Na hora que eu preciso, eu posso baixar. Agora tem fundo que é D60. Eu baixo hoje, ele só me paga daqui a 60 dias. Tá certo? Então, geralmente, os fundos que você está buscando uma rentabilidade maior, ele vai ter um risco maior e, geralmente, o gestor quer um prazo maior para devolver o teu dinheiro. Então, você tem que ler todas as informações. Quais são as grandes classes de fundos que a gente tem? Tá? A gente tem fundos de renda fixa, tem fundos de ações, tem fundos multimercados e tem fundo cambial. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses aqui. Os fundos de renda fixa, geralmente, eles estão ligados a títulos do Tesouro, tá? Ou títulos de renda privada, ok? Mas, de novo, você precisa olhar a composição do fundo. Porque se eu tiver um fundo de renda fixa ligado a títulos pré-fixados, um fundo IMA-B, ele vai poder dar rentabilidade negativa. Mas eu tenho um fundo de renda fixa que é atrelado ao CDI. Ele vai seguir a Selic.
Ok? Ou um tesouro Selic, ele vai seguir a Selic. Então, de novo, não é porque é renda fixa que ele não possa dar negativo. Vá lá ler o prospecto e entender o que ele é. Ok? Aí eu tenho um fundo de ações, tá? Eu vou estar investindo em ações através de um fundo. Tenho que entender a composição dele. Posso ter um fundo de ações da Petrobras, ou posso ter um fundo de small cap, de pequenas empresas, ou posso ter um fundo que está ligado em ações do sistema financeiro. Então, eu tenho lá um gestor, tá? Que ele vai e eu vou ter a rentabilidade, tá? Eu tenho uma alíquota de 15%, tá certo? Não tem IOF. Vamos ver como é que vai ficar com a reforma tributária. Deve ficar do mesmo jeito, tá? Mas, de novo, eu estou investindo através de um fundo. E cuidado, rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. Essa frase que eu estou dizendo está, inclusive, lá nos prospectos do fundo. O regulamento, né? No regulamento. Leia todo o regulamento, entenda, tá? Outra coisa, tá, pessoal? Eu vou dizer uma frase que nem todo mundo vai gostar. Gerente de banco, ele é gerente de banco. Ele não é seu amigo. Tá certo? Porque ele tem meta. Ele tem meta. Tá, ele certo? Vende aquilo que interessa a ele, não aquilo que se encaixa necessariamente na sua necessidade, né? Pronto. Eu não estou dizendo. Esperto. Pronto. Eu não estou dizendo que ele é desonesto. Você só precisa entender. Não. Tá? Não é isso. Você só precisa entender que ele está oferecendo produtos, e outra coisa, ele vai oferecer os produtos que estão na carteira dele. O mercado tem uma gama de produtos. Essa foi a grande vantagem que a gente tem dos últimos anos. No passado, eu só pude estar aí as várias instituições onde eu posso, várias corretoras, vários bancos, os bancos com plataforma aberta. Agora, quem é que tem que se informar? É você. Aí você vai ter os fundos, que aí eu corro um pouquinho mais de risco, que são os fundos multimercados. Ele tem uma carteira, aí ele mistura renda fixa com moeda, com renda variável. De novo, até com investimento no exterior, eu preciso entender a característica do fundo. Ele pode investir em moeda, ele pode investir no exterior, ele pode misturar um monte de coisa. Por isso que o nome dele é multimercado. Ok? E eu tenho os fundos cambiais, eu vou investir. Aqui eu diria que o fundo cambial, ele é muito mais, eu quero fazer uma proteção. Eu pretendo daqui a algum tempo ir fazer uma viagem, eu vou investir em fundo cambial, porque se a moeda subir ou descer, eu estou lá, porque ninguém consegue adivinhar o comportamento da moeda. Se eu for fazer uma viagem, ela está certa, então eu posso ir lá e todo mês comprando um pouquinho de moeda, essa coisa todinha. Mas fundo cambial, para você descobrir se a moeda vai subir ou não, você pode ter uma parte aqui, mas o fundo cambial se caracteriza por 80% dele ser em moeda. Geralmente os nossos fundos cambiais estão atrelados a dólar. Ok? Mas ainda assim eu preciso acompanhar os eventos externos de natureza mundial para saber se vai impactar nesse humor, né, da taxa de câmbio, né? Sim, isso mesmo. Aí agora nós não estamos investindo em fundo de ação. Eu vou investir na ação, tá? Ok? Qual seria o melhor investimento? Depende do seu objetivo e do seu perfil. Tá. Liquidez, tá? A liquidez é a facilidade de você pegar aquele ativo e transformar em dinheiro. É você tirar rapidamente do banco, né? Transformar ele, colocar ele na sua conta corrente. Mas, né, professor, você aplicou no CDB, ele tem um tempo para você... Pronto. Se eu pedir hoje, eu levo um tempo para ele entrar na minha conta. Agora tem CDB com D0, tá, Roberto? Por exemplo, você ótimo. Já tem. Agora, quando você pega esses CDBs que pagam mais de 100% da Selic, é que ele tem um prazo. Hoje você já pega... mas você pode tirar, mas você perde, né? Depende da regra. Depende da regra do regulamento que está lá, né? Depende do que você contratou. Tem essa situação, que eu vou perder uma parte, mas tem outras situações que o cara só... Eu vou te contar essa história antiga. Tinha um grande empresário aqui, não sei se você lembra da crise que teve no BIC, lá atrás. Sim. Tá? O cara, na época, tinha uns 5 milhões aplicados no CDB, para vencer em 6 meses. Ele ficou desesperado, porque ele achava que o banco ia quebrar. Deu tudo certo, o banco depois foi vendido, não deu nenhum problema.
Mas agora tu imagina tu com 5 milhões aplicado, numa boa aplicação, quando ele contratou, e que aparece uma crise e que no teu contrato está dito que tu só pode receber daqui a 6 meses. Ele passou 6 meses como? Sem poder mexer, portanto a liquidez ali, né? Pronto, tá certo? Então isso é liquidez, tá? Liquidez é você transformar o teu ativo em dinheiro, tá certo? Por exemplo, investir em imóveis é uma coisa boa, mas não tem alta liquidez. Eu não vendo um imóvel de uma hora para outra. E se eu quero vender de uma hora para outra, provavelmente eu vou ter que baixar o preço. Aí eu vou perder rentabilidade. Ok? Para quem está começando a investir, depende do teu perfil. Você pode pegar uma carteira, tá? Eu posso pegar uma carteira que eu vou dar uma parte em título do Tesouro, posso comprar ações, tá? Vai depender do teu propósito e do tempo. 2 tempos. O quanto você depende, quanto você vai querer o dinheiro de volta, e o outro tempo é o quanto você está disposto a pegar o teu tempo e estudar um pouquinho mais sobre aquilo que você quer investir. Ok? Não tem almoço de graça. Isso. Investir em renda fixa ou renda variável. Se você quer ganhar um pouco mais de dinheiro, mas vai correr mais risco, vá para a renda variável. Por isso que a gente fala numa carteira diversificada. Uma parte de renda fixa. Por exemplo, alguém pergunta, o dinheiro que eu preciso para o meu dia a dia, ele está numa carteira de baixa rentabilidade. Por quê? Eu quero só empatar com alguma coisa, não quero deixar meu dinheiro parado, eu preciso dele a qualquer momento e nem quero correr risco. Agora, o dinheiro que eu só vou precisar para a minha aposentadoria, ele vai para investimentos com um pouco mais de risco. Então, de novo, Roberto, o objetivo, a rentabilidade e a liquidez. E uma coisa interessante, né, Érico? São tantas informações que talvez eu esteja por trás a pergunta do colega, né? E quem é um pouco da tecnologia pode perguntar, mas não tem um robozinho que, uma vez sabendo o que é que eu quero, possa me dizer qual é a composição dessa carteira? Isso já existe? Existem sugestões, tá? Se você chegar num banco hoje o risco é seu, né? O risco é seu. Ele é sugestão. Se você olhar qualquer investidor, e aliás existem situações, por exemplo, como tem muita gente lá no YouTube, se você observar, o cara vai dizer, isso aqui não é sugestão de investimento, porque inclusive ele não pode dar sugestão de investimento. Isso aqui é opinião. Isso. Tá certo? Cabe a você selecionar as boas fontes de opinião. Pronto. Cabe você selecionar as suas fontes de informação. Ok? Então, na ação, eu estou comprando um pedaço de uma empresa, isso aqui vai ter variação de mercado, e também vai ter dividendos. E variação de mercado, eu preciso entender que o humor do mercado não é porque a empresa deu prejuízo, não. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me mostra o balanço do Bradesco, do Itaú, desses bancos, nos últimos 20 anos dando prejuízo. Você tem algum? Nenhum. Agora, você vai encontrar o preço da ação do Bradesco, do Itaú, do Santander, desses caras, subindo e descendo. Em função do quê? Das expectativas do mercado e dos movimentos especulativos do mercado. E as próprias decisões que eles estão tomando acertadas. Por exemplo, se o Bradesco não fizer uma transição... Mas não é só isso não, Roberto. Não, eu sei, eu estou colocando aqui que, como expectativa, você inclui essa variável, não é isso? Também essa variável. Mas eu tenho um mercado, por exemplo, se o mercado acha que... Imagine que você vem comprando a ação e ela vem subindo e você acha que está no momento de vender. Aí muita gente decide vender, o que vai acontecer com o preço dela, mesmo que eu tenha dado lucro? Ela vai cair. E o contrário, se eu acho que ela está barata e todo mundo começa a comprar, ela vai subir. Então, eu tenho o comportamento da empresa e eu tenho o comportamento do mercado. Uhum. E aí, a junção dessas percepções vão dar o preço do ativo no mercado. Ainda sobre ações, eu vou ter que abrir uma corretora, eu vou pagar a taxa de corretora, e aí você tem que ver o custo, tá? Aí você tem corretoras que cobram taxas mais baratas, cobra mais alta, o serviço que ela vai te oferecer, de novo você vai escolher qual é o ambiente, mas você sempre vai ter que comprar através de uma corretora, ou a corretora do teu banco, ou uma corretora. Essa é a diferença entre o fundo. No fundo de ação, eu vou lá no banco e vou
fazer um investimento no fundo, ou até numa corretora mesmo. Eu não estou comprando a ação, eu estou investindo no fundo. Tem uma questão de tributação. A ação, por enquanto, ela tem isenção desde que as tuas vendas sejam no máximo até R$20 mil por mês. Eu tenho 2 tipos de operação. Tenho a operação normal, quando eu ganho, eu pago 15%, os dividendos não são tributados. E o day trade, né, que todo mundo fica vendendo, comprar e vender no mesmo dia, aí você paga 20%, tá? Só que no day trade, você pode comprar de manhã e ganhar de tarde, mas você também pode comprar de manhã e vender de tarde com prejuízo, tá? É porque ninguém conta a história todinha. Dos últimos anos para cá, a gente tem outro tipo de ativo, que são os fundos imobiliários, tá? Você compra ação, aqui você compra cota de fundo imobiliário. Ele está atrelado ao quê? A investimentos no setor imobiliário. Você pode comprar fundos de tijolo. Então, o fundo de tijolo, eu estou comprando, tem um fundo, por exemplo, que ele é dono dos prédios aonde está lá o Banco do Brasil, em Brasília. Tá certo? Então, você deu a rentabilidade dos aluguéis, ele vai te distribuir, ele é obrigado a distribuir 95% do lucro. Agora, eu tenho fundos que tem vários prédios na Faria Lima. Então, essa é uma forma de você investir no mercado imobiliário, tá? Você tem as variações das cotas e você tem o dividendo, que geralmente é pago todo mês, tá? Essa é uma alternativa para quem quer um dinheiro todo mês e para construir um patrimônio. Mas, de novo, as cotas dos fundos podem sofrer variação. Ele é menos volátil do que a ação, mas ele é renda variável. Tá certo? Então, eu posso ter comprado uma cota hoje, e você pode comprar uma cota, tá? E hoje a ação também você pode, só que geralmente não tem custo, tá certo? Só tem os emolumentos da B3. Então, você com menos de R$10, você compra uma cota de um fundo, ok? De novo, aí você tem 3 tipos de fundos: fundos de tijolo, os fundos de papéis e os fundos de fundo, mas tudo atrelado ao setor imobiliário, ok? O dividendo é isento. Deu uma confusão agora na reforma, porque queriam tributar o dividendo, tá? E se você vender a cota, você paga 20% do ganho de capital. Tem os ETFs. Qual a diferença aqui? Aí aqui um pouquinho. Na ETF, eu estou investindo num índice. O que é um índice? O que é o Ibovespa? O Ibovespa está a 100 mil pontos. Ele é um índice. Ele é uma carteira de ações com pesos diferentes que eu calculo no final. Eu quero investir no índice. Eu não quero ficar olhando a ação, quero investir no índice. Eu tenho um ETF chamado BOVA11. Ele vai seguir a carteira ele vai seguir o Ibovespa. Ok? Eu quero investir em ações de pequenas empresas. Vou investir no Small 11. Eu tenho um ETF de tudo. Tenho um ETF do mercado de ações, tenho um ETF de renda fixa, tenho um ETF de criptomoeda, o Hash 11. Ok? Aí eu vou comprar lá e vou comprar e vender. Agora, eu não estou comprando uma ação, eu estou comprando um índice. Tá? Ok? É um pouco diferente. E acho que foi de setembro para cá, ficou aberto os BDRs. Antigamente, os BDRs eram só para investidores qualificados, tá? Que tinham um investimento acima de R$1 milhão. Agora, já tem BDR aberto para o investidor de varejo. Eu investi em ações lá fora, tá certo? Que são representadas aqui no Brasil. Ou, quando elas não são representadas, ele replica o comportamento da ação lá fora. Tá? Eu posso investir num BDR da Google, que é o GGL34. Ou posso investir num ETF da Apple. Eu só tenho que olhar a liquidez. O que é a liquidez? Se eu precisar vender, eu consigo vender rápido. Eu quero investir lá fora. Aí tu vai ter que abrir, tem todo um custo, vai ter que abrir uma conta numa corretora lá fora, transferir dinheiro, outra coisa. Isso aqui é uma forma mais simples de você conseguir acessar o mercado internacional de uma forma mais barata. Ok? Tá? E eu posso ter BDR de ETF, ou seja, é o BDR de um ETF dos Estados Unidos. Ok? Tudo bem?
Aí já, isso aqui são coisas mais novas. E, por último, estou aqui fechando, estou conseguindo preservar aqui mais ou menos as criptomoedas. Aí, isso aí vai dar discussão. Aí, pessoal, a criptomoeda ela é uma moeda normal, tá? Só que ela não está atrelada a governo nenhum. E aí, aqui, pessoal, é o humor do mercado. Não tem nada assim. Não sei se vocês lembram, o dono daquela, como é o nome de carro, daquela fábrica de carro elétrico dos Estados Unidos. Tesla? Da Tesla. Não. Aí o cara andou comprando criptomoeda, a criptomoeda disparou. Aí ele disparou, aí depois ele vendeu. O que aconteceu com a criptomoeda? Despencou. Então, aqui a adrenalina, você pode ganhar muito e você pode, tá certo? Tem que ter fígado. Tem que ter fígado, tá certo? Pessoal, se eu tenho algo contra, não. Eu só quero que você saiba onde é que você está entrando. Porque você não tem, por enquanto, eu não tenho. Porque quando eu olho para o Roberto falou uma coisa interessante. Quando eu olho para uma ação, eu tenho uma empresa atrás que eu posso analisar a empresa, certo, Roberto? O que eu tenho para olhar atrás da criptomoeda? Nada. Eu tenho o humor do mercado. Se ele acha que, se todo mundo decide comprar porque está subindo, aí ela sobe. Aí se todo mundo acha que está caro e começa a vender, ela desce. Ok? Ou seja, as expectativas são muito de curto prazo, né? Ela não dá para você... Se bem que a palavra expectativa sempre traz uma percepção temporal, né? Mas aqui parece que nem expectativa ela tende a zero, né? Eu não vou dizer que eu não tenho nada contra a criptomoeda, eu só vou dizer que você precisa saber onde é que você está colocando o seu pé. O risco aqui é maior. E se você é uma pessoa extremamente arrojada, vá lá. Ou então bote só um pedacinho lá. É aquela história. Se eu perder, não tem problema. Exato. Tá certo? E aí, mas só fechando aqui, você falou, bote só um pedacinho, né? Reforçando o que você disse antes. O bom investimento é aquele que eu coloco meus ovos em várias cestas, e não uma só, porque se eu levar uma topada, meus ovos todos vão quebrar, né? É isso mesmo. Então, o risco fica mais, digamos, interessante quando você faz o balanceamento com relação aos diversos papéis. Sim. Né? Aí, qual é o problema? É que você chega, aí você olha assim e diz assim, rapaz, esse papel aqui subiu 10%, esse aqui subiu meio. Eu devia ter investido tudo no de 10. Só que o de 10 podia ter caído, podia ter dado negativo. Né? Aí vem, né, as probabilidades, os pesos de cada carteira. Né? Pronto. É uma coisa assim, muito interessante. Daí a razão, sem querer prolongar, professor, que tem gente que só se dedica a isso, né? Ficar 8 horas do tempo só monitorando o mercado e aplicando o seu dinheiro, né? E não faz outra coisa senão ser um profissional de investimento para si mesmo, né? Você falou uma coisa interessante, mas aí para isso, Roberto, você tem que ter resolvido uma outra parte da tua vida. Sim, para ter esse capital hoje, né? Para ter esse capital hoje, tá certo? É porque às vezes a gente vê alguns caras contando algumas histórias, ele conta só um pedacinho da história, tá certo? Ele não contou o antes. Se você pegar, tem um cara que eu gosto muito, que ele é muito coerente, o Barsi. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil. O cara tem mais de bilhão. Só que esse cara começou a investir em 1960 e pouco. Olha aí. Tá certo? Então não vou, tá certo? Individual então, desde 1969. Tá certo? Nasceu investindo. Nasceu investindo, tá certo? Só para a gente conseguir entender que as coisas não se constroem do dia para a noite. Agora eu posso ir para outras coisas que são ativos não financeiros, tá? Vou só dar uma passada. Eu posso investir em imóveis, né? E aí vou imóvel para ter renda periódica. Aí aqui o que vai acontecer? Eu vou precisar de um volume de dinheiro maior, tá, Roberto? Aí para comprar qualquer imóvel, mesmo que eu esteja falando de uma kitnet, eu vou precisar de 50, 60 mil reais. Se for um apartamento, ok? Um terreno, eu posso comprar terreno e comprar. E aí aqui imóvel geralmente, para valorização é longo prazo, né?
Tá certo? Então, aí nós estamos falando de valorização imobiliária e de aluguel, aí é bom você pesquisar um pouco. E também ver as perspectivas futuras, porque Sim. uma das questões, né, que a pandemia trouxe foi o questionamento dos escritórios, como nós os conhecemos, né? Aí quem tinha ativos, né, muito boa parte dele na forma de imóveis, tendo aluguel, isso aí se colocou em risco, né? Sim, que é a incerteza então, quanto à locação. O local, né? Se aquela região está se desenvolvendo, por exemplo, como é que é. Enfim, vamos olhar, informação, né? Nós já tivemos prédios aqui em Fortaleza, no centro da cidade, que eram super valorizados. Hoje, pouquíssima gente quer alugar uma sala no centro da cidade. Tá certo? Você quer alugar o pau de Otto, ou não sei o que lá, ok? Então, você pega, né? Tivemos, por exemplo, 2 grandes empreendimentos aqui de destaque. Você tem aquele, sem propaganda, nada, da Bespar, bem ali. Tem o outro da Dias de Souza, lá na Washington Soares. Sim. Tá certo? Ok? Então, você precisa entender um pouco da dinâmica desse mercado. Tá certo? Tem a questão de tributo também, tributo em cima da locação e os gastos acessórios, que eu tenho que pagar o IPTU, eu tenho que pagar um condomínio, eu tenho que entender de todas essas questões. Tem a questão de documentação. De novo, eu preciso entender as características do ativo. Eu posso investir em empresas. Tem gente que tem dinheiro, chega lá, vou investir, botar o dinheiro numa startup. Tá certo? Pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. Quando você fala lá do investidor anjo, tem gente hoje especializada nisso, que o cara pega e coloca dinheiro em várias pequenas empresas. Se elas derem certo, eu comprei um pedaço dela. Tem uma história que me contaram uma vez, eu vou vender o peixe que me venderam, não sei se ela é verdadeira. Que o pai, como é o nome do CEO esqueci agora, do Facebook, é o Marques, Zuckerberg. Né? Nos Estados Unidos, a gente fala de empresa de fundo de quintal. Diz que o pai do Zuckerberg, quando ele começou, comprou disse para ele, tá bom, vou lhe dar aqui $10 mil, mas não é assim. Eu quero X% da empresa. Então, vamos supor que esse cara tenha dado $10 mil e ele tenha pego 1% da empresa. Quanto é que ele tem hoje? Ai, meu Deus, eu só queria 0,01%. Então tem gente especializada em investir em participar. Aí não estou falando de comprar ação, não, tá, Roberto? Nós estamos falando de comprar, entrar como investidor em uma empresa. O mercado de startup, hoje tem startup aí que você entra com 5, 10 mil reais e você está pegando um pedacinho, mas o risco é grande, né? Qual é o risco? Não deu certo, eu vou perder o meu dinheiro. Tem gente especializada em fazer isso. Eu posso investir também em obra de arte. Tem gente que vai para leilão, tem gente que vai para vinho, para ouro. Inclusive, obra de arte agora digital, né? Tem várias coisas, são outros ativos que você pode. E aí você conhece alguma coisa desse mercado? Não conheço nada. Eu só estou dizendo que ele existe. Existe. Tá certo? E tem gente que investe ultimamente em passe de atleta. Eu pego um cara lá na base, né? Então imagine que eu compro um pedaço do passe dele, pago 10, 20 mil reais, e esse cara, 10 anos depois, vai ser vendido por X milhões de reais. Tá certo? Eu tenho um amigo que ele disse que tem a maior raiva do mundo, que apareceu uma oportunidade dele para ele investir, acho que foi 30 ou 40 mil no passe de um jogador que na época foi vendido do Fortaleza, ou foi do Ceará, e a esposa dele não deixou. E depois o jogador foi vendido por alguns milhões. Né? Ele disse que, e se eu não me engano, esse 50 mil era 20% ou era 30%, que era bem no começo da carreira do cara. Mas aí ficou ensinamento, né? Quando você for tomar decisão, lembre-se que tem pessoas que te influenciam também, né? Não, mas fortemente. Mas eu podia ter perdido todinho também, né? Também, exato. Ela foi mais conservadora. Né? Ok. E eu tenho outros investimentos na tua vida, né? Saúde, amigos. Porque, se tu não tiver saúde, ele vai repercutir no financeiro. Tu não vai poder usar a tua vida. Amigos, trabalho, tá certo? Se tu tiver problema familiar, vai repercutir no financeiro. Formação. Se tu não tiver formação, tu não vai conseguir ganhar dinheiro para depois conseguir investir. Qualidade de vida. Então, existe uma série de outras coisas na tua vida que elas são investimentos. Ok? Érico, uma vez eu vi de um profissional que
assim como você, né, da área de finanças, estuda essas questões, ele diz sempre assim, é bom sempre você ter uma reserva, né? Aí quando a gente chama de reserva, leia-se, né, de aplicações, e que seja de alta liquidez, mais ou menos 5 vezes os seus ganhos. Tá, isso depende. Exatamente para situações que você tiver, né, assim, uma doença, tal, você está ali coberto, né? Precisa entender também a importância dessa palestra de hoje nesse sentido, né? Aí nós vamos Não sei se essa relação está correta, né? Não, vai depender da característica. Deixa eu lhe explicar. Vamos supor que você é uma pessoa. Vamos pegar 3 situações, tá certo? Situação 1, você tem uma renda certa. Vamos lá, eu sou pegar o caso no Brasil mais emblemático, né? Eu sou um funcionário público, eu tenho renda certa. Se eu adoecer, a minha renda continua. Então, eu não preciso ter 5 vezes a minha renda. Agora, vamos supor que eu sou um profissional, que eu trabalho no comércio, e uma parte da minha renda é comissão. Aí, eu preciso ter, porque vamos pegar, fui para a pandemia, mesmo que eu não tenha sido demitido, eu deixei de ter comissão. Tá certo? Então, talvez eu precise ter 5, 6 meses do meu salário. E eu posso ter um outro cara que ele não tem, vamos pegar, eu sou um profissional liberal. Eu vivo do que eu produzo. Aí esse cara ele tem que ter 1 ano. Não é nem 5 meses. Então, o primeiro pode ter quase 0, o segundo pode ter uns 3, 4 meses, e o terceiro tem que ter mais de 1 ano. Então, depende da estabilidade ou instabilidade da tua renda. Uhum. Do quanto ela é previsível ou não. Tá certo? Então, a gente precisa fazer um estudo da tua situação. Isso. O cara que a renda dele é o que ele produz. E aí, a gente vai já discutir aqui uma coisa interessante, daqui a pouco, para a gente finalizar. Para cada situação é diferente. Tá? Quais são as dificuldades que a gente tem para investir? De um lado, a gente vai ter, eu tenho uma renda baixa, né, e compromissos atuais. E aí eu tenho dificuldade de fazer patrimônio. É claro que o conceito de renda baixa, uma coisa é olhar para um cara que ganha 1, 2, 3 salários mínimos e tem a família para sustentar. E mesmo assim você vai encontrar pessoas que conseguem guardar algum dinheiro. Porque existe uma questão entre o que você ganha e o que você gasta. E você vai encontrar pessoas com 20 mil reais ganhando por mês que vivem endividadas. Ok? Então, não é só o fator renda, tem um fator comportamento. Tá certo? É claro que o cara que ganha muito pouco e o que ele ganha é basicamente para sobrevivência, né? Ou seja, o que ele ganha é para comprar alimentação, pagar o aluguel, pagar os meninos na escola, ele vai ter dificuldade de patrimônio. Mas depois de um determinado patamar, você vai ter situações que aí, primeiro, quantas pessoas dependem da tua renda? Eu tenho um caso clássico, verdadeiro. Eu tive um bolsista que ele tinha uma irmã que era médica. Ele era bolsista. Ele emprestava dinheiro para a irmã. Ele chegou, por quê? Porque ele era bolsista, estava em casa, a família não precisava de dinheiro, ele, professor, chega a guardar 80% do que eu ganho. E ainda fazia outras coisinhas. Teve uma época que a irmã dele tinha comprado um carro financiado, ele chegou para a irmã e fez a seguinte proposta: eu pago o financiamento do carro e tu fica me pagando as prestações. Porque não tinha taxa de juros que ela ia pagar, quando ele antecipou, o banco tirou os juros. Rendeu mais do que a aplicação do banco dele. E a irmã, quando tinha algum problema, atrasar 1, 2 dias, não tinha problema. Então ele chegou, pagou o carro da irmã, pagou as prestações, antecipou, e ela ficou pagando, ok? Certo? Só para a gente poder entender. Por quê? Que também tinha risco aí. Né? Mas aí eu tenho aspectos comportamentais, tá? Exatamente. Primeiro, não, o risco que eu estou falando é do aspecto comportamental. Não, mas é porque a irmã tinha renda, tinha coisa, porque ela gastava muito, né? Aí dificuldades em decisões intertemporais, porque quando você decide não gastar, quando você decide poupar, você está decidindo não gastar. Aí você tem uma discussão para algumas pessoas que ela é a seguinte coisa: o passado já foi,
O futuro é o talvez. O que existe é só o presente. Quando eu faço essa leitura, que o passado já foi, o futuro é um talvez, e o que existe é só o presente, o que eu estou dizendo para mim? Que eu vou gastar tudo agora. Se eu não sei se vou ter futuro, ok? São discussões, tá? Para investir, eu preciso de muito dinheiro. É mentira. Eu posso hoje começar com R$5, 10. O que eu preciso é ter disciplina. Isso. É muito difícil. Difícil depende de como você se comporta. Então, eu diria que hoje é muito mais uma questão comportamental do que qualquer outra. E aí nós vamos entender, só para você entender uma coisa. Os Estados Unidos é um país rico, tá certo? É o maior PIB do mundo. E a população é super endividada. Ok? O japonês tem um PIB bem menor do que o americano e poupa. Tem até dificuldade de consumo. Nós chegamos até a época que o governo chegou a dar dinheiro para o governo japonês consumir, o povo japonês. Então, as questões de investir, elas não são puramente técnicas e não são... Eu conto uma série de historinhas para mim, para justificar não fazer algumas coisas. Ok? Então, algumas questões básicas. Tenha objetivo, tenha disciplina, se informe, estude. Quem tem que cuidar do seu futuro e do seu sonho é você, não é os outros. A gente adora terceirizar as coisas. Eu não faço atividade... Ou querer facilidades, né? Ou querer facilidades. Eu digo assim, eu não faço alguma coisa porque eu não tenho tempo. Não, isso é mentira. Tempo para alguma coisa tem uma palavra chamada prioridade. Eu não tenho tempo porque eu dou prioridade para outras coisas. Eu não estou dizendo que as suas prioridades estão certas ou erradas. Eu só estou dizendo que não minta para você. Você priorizou outras coisas. E a outra é a seguinte, é aquela história, é culpa do terceiro. Não. Tá? Muita coisa você tomou... eu engordei por causa do bolo. Quem foi que comeu o bolo? Você. É culpa do cartão de crédito. Quem foi que gastou? Eu adoro cartão de crédito. Eu pago tudo com cartão de crédito, porque eu uso cartão de crédito a meu favor. Tá certo? É os pontos, tá certo? É tudo. Eu não uso cartão de crédito como crédito. Ok? Eu nunca paguei juro por cartão de crédito. Agora, se você chega e vai fazer uma compra e paga com 5 cartões, como eu já vi, eu estava uma vez na Ibite, aí chegou um cara para comprar uma televisão, aí abriu assim, tinha 5 cartões, aí passa 1.000 aqui, passa 500 aqui, ok? Você não tinha condições de comprar aquela televisão. Então, seja dono da sua vida. E vamos separar renda de riqueza. Renda é fluxo. Ok? Se eu for um profissional hoje que eu ganho, e aí aqui tem um grande problema, principalmente com a reforma da Previdência. Vamos supor, se você ganhar um salário mínimo, tu vai se aposentar com quem? Com um salário mínimo. Até porque a Constituição não permite que você ganhe menos de um salário mínimo. Mas se você ganha R$10.000, o teto da Previdência é 6. Então tu tá ganhando R$10.000 hoje. Me aposentei. Amanhã eu vou ganhar, se eu conseguir o teto, que é raro. Então, amanhã eu vou ser bonzinho. Tu ganhava 10 e amanhã tu vai se aposentar com 5. Mas eu tinha renda. Mas você não construiu riqueza. Riqueza é estoque. E como a gente está vivendo mais, e aí agora que eu vou falar para o pessoal, se eu estou vivendo mais, vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais trabalhar. Ou vai ficar mais difícil. Tá certo? Os nossos pais... Meu pai está com 80 e poucos anos. Os nossos pais viviam menos. Então, eu vou ter que ter uma parte da minha vida que eu vou ter que ter estocado para manter esse fluxo. Agora, não dá para estocar no futuro. Eu tenho que estocar no presente. E o que a gente está buscando? Liberdade financeira. Ter renda não é ter liberdade, não. Ter liberdade, eu conheço gente que ganha 20, 30 mil por mês e não pode tirar férias, porque está endividado. Ter liberdade é você poder dizer não para algumas coisas. E eu posso dizer não
ganhando 10 mil por mês, desde que eu tenha um padrão de vida e tenha construído um estoque que me permita passar um tempo, tá? Eu quero ir fazer um curso fora, eu quero fazer algumas coisas, eu preciso ter estoque. Só fluxo não resolve. E esse é o meu livro, tá? Gestão Financeira Familiar. A gente discute um pouco, porque a gestão financeira de uma família é mais complicada que a gestão financeira de uma empresa. Só que a gente pode usar de todos os... Olha que coisa interessante. A gente se preocupa em fazer fluxo de caixa da empresa, se preocupa em projetar tudo da empresa e não se preocupa em projetar o fluxo de caixa da tua família. Ok? Era isso. Muito obrigado pela atenção. Professor Érico, é assim, formidável. O meu papel aqui foi exatamente esse, tornar essa conversa mais fluida, né, e explicativa para o nosso público-alvo, e a mensagem mais importante foi essa que você deu no final, né, que serve para todos os que estão assistindo. Nós temos que ser sábios, né, ao tocar a nossa vida, né, sábios como gestores de empresa. E isso parte exatamente, né, do que a mensagem do que você colocou. Você que decide. E você, por mais racionalidade que você tenha, vão envolver outras questões comportamentais. Mas é importante enxergar o contexto, é importante se municiar da informação e você assumir de forma consciente a decisão que você tomou, seja qual for o ativo ou o conjunto de ativos. Eu agradeço enormemente, né, essa sua contribuição para nós e eu espero que, em particular, para o nosso público, né, dentro da Semana da Gestão em Foco. A FBUNI, por intermédio de mim e da minha coordenadora também, estou aqui representando ela, agradecemos essa contribuição à Semana de Gestão em Foco. Eu é que agradeço, tá? Estamos à disposição, se alguém depois quiser, se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma questão, tá? Eu sei que já estava adiantado da hora. Não, mas foi fantástico. Para mim, que eu já tenho algum domínio disso, né? Claro que é diferente dos demais. Alguns aqui têm conhecimentos diversos. Eu não sei se o Leonardo aqui está assistindo, mas ele é uma pessoa irrequieta nesse assunto também. Eu posso depois passar, se ele tiver interesse, passar o telefone para você, para que ele goste muito de ler sobre essas questões, essas teorias, enfim. Mas, para mim, foi fantástico e o que eu digo aos alunos, você mostrou gráficos aí e tal, que é aquela necessidade que o aluno tem de saber interpretar. Uma das das soft skills, né, que se chama, mais requerida hoje dos profissionais e até pessoal, é a nossa capacidade de fazer análise. Sim. E se nós temos capacidade de análise, eu tenho certeza que as decisões se tornam bem mais qualitativamente melhores na hora que você toma. Sim, sim. Eu acho que a mensagem é essa e eu realmente fico enormemente agradecido, a FBUNI enormemente agradecido, o curso de administração, de gestão em si, com essa palestra, né, que você deu, que foi, na verdade, eu vi que você fez mais um bate-papo, né? Uhum. Que foi muito legal, foi uma apresentação como um bate-papo, né? Muito obrigado. E esperamos ter um outro momento também de parceria com você. A pandemia passe, tudo volte ao normal e que você possa, em outro momento, estar lá na FBUNI, ou pode ser até aqui, virtualmente, né? Mas vá nos visitar para conhecer a nossa instituição. Tá bom? Obrigado aí, obrigado a todos os alunos e damos aqui por encerrado. Tchau, tchau. Abraço.